aqui para mais um episódio e hoje um episódio super especial, o episódio comemorativo ao Mês das Mulheres. Eu vou apresentar para vocês aqui as minhas convidadas de podcast. Vocês vão ver que hoje o estúdio está super florido, como diria meu pai. Então vamos lá, vou começar apresentando a Beatriz, que é gestora de RH, a Luana, que é gestora de marketing da GAC, Volkswagen e Assinatura e responsável pela central de vendas online do grupo. Depois aqui tem a Dani do meu lado esquerdo, a Daniela, gerente de venda direta da Renault, e ela lidera a equipe de vendas da GAC. E aqui a Jaque, que ela é gestora comercial da Volkswagen, Assinatura e responsável pela GAC. E é idealizadora do projeto Emílias. Então eu tenho aqui as Emílias. Meninas, muito prazer ter vocês aqui. Super obrigada pela presença. Viajaram de longe, pegaram chuva e chegaram aqui. E a gente vai bater um papo super especial para contar esse projeto que eu fiquei encantada quando eu fui convidada para representar as mulheres apresentando esse episódio, que eu li. Eu sou super voltada também a essa área, acho super importante ter essa representatividade das mulheres de uma maneira séria, né? Então eu queria saber quem é que pode começar me contando como surgiu esse projeto, de quem foi a ideia. A Jaque é a idealizadora, é isso, Jaque? Isso mesmo. Primeiro, obrigada pelo convite. Pra gente é uma honra estar aqui no The Dealers, né? A gente ficou muito feliz com o convite. Muito obrigada mesmo. O projeto Emílias, ele surgiu em fevereiro de 2024. Foi uma ideia que eu tive a partir, eu acho que olhando, né, para o passado da minha trajetória. Eu estou há 25 anos no mercado automotivo e há 25 anos atrás era muito diferente do que é hoje, né? Então a gente teve que passar momentos, situações que hoje a gente não gostaria que novas líderes passassem. Então, o projeto Emílias, ele surgiu no Grupo Santa Emília como forma de capacitar novas líderes, capacitar as nossas colaboradoras, tanto no ambiente corporativo quanto pessoal. Então, tem coisas que a gente faz dentro do projeto que a nossa colaboradora vai levar para a vida. Então, nosso objetivo principal é desenvolver essas novas colaboradoras e também proporcionar às clientes das nossas lojas experiências diferenciadas no nosso atendimento. É um olhar feminino para o nosso negócio. Nossa, é sensacional, porque assim, agora eu vou me direcionar aos homens. Vocês não têm ideia do quão desafiador é ser uma mulher num ambiente tão masculino, né? Hoje muito mais suavizado, a gente tem um papel, se sente muito mais confortável até de entrar numa concessionária, numa loja, né, para comprar seu carro. Hoje a gente tem já uma cultura um pouco mais suave, mas sempre foi bastante agressivo, né? Um mercado muito masculinizado, só homens em liderança e etc. Então esse projeto realmente é sensacional. Como é que foi o engajamento das mulheres? Quem pode me falar? O Grupo Santa Emília, assim, sempre teve um bom índice de diversidade na empresa. Então a gente já começou o projeto um pouco à frente. O nosso índice de mulheres hoje dentro da Santa Emília é 42% do nosso grupo, né? Então a gente tem um grande número de mulheres e na liderança também. Então isso nos ajudou bastante. Nós temos hoje 38% dos nossos líderes são mulheres. Que legal. Então a gente já começou muito forte, teve um engajamento muito bom. E nós temos a nossa Emília, a nossa grande Emília, que é a dona Cecília, a mãe do Dado, do Digão, Vinho, né, que estão na operação.
E ela sempre foi muito presente na operação. Então, ela era gestora direta do Recursos Humanos e ela sempre também trabalhou para essa diversidade dentro da empresa. Então, isso começou há bastante tempo. O Projeto Emílias veio para fortalecer, mas a gente já tinha um bom engajamento dentro do grupo. Que legal. E que tipo de atividades vocês têm, assim, do dia a dia? Que diferença que vocês fazem na vida dessas mulheres com esse projeto, assim, ativamente, né? O que você pode me falar do dia a dia? O que mudou na relação das mulheres? Como é que vocês percebem isso? A gente percebe, assim, pela própria receptividade, né, das mulheres em relação ao projeto em si, né? Igual a Jaqueline falou, o projeto está com 2 anos, né? E nesses 2 anos a gente conseguiu trazer bastante atividades, né, ações, eventos, para que elas também começassem a sentir e participar, né, desse movimento, né? Que o Emílias, o nosso lema é Mulheres em Movimento, né? E aí acho que a Luana pode falar um pouco das atividades, o que a gente trouxe nesses 2 anos, né? A Luana é do marketing. Sim, né, sou do marketing. É bem interessante porque nós temos um antes de tudo acontecer, né? Então, primeira coisa que nas nossas reuniões, porque nós temos reuniões todo mês para fazer o alinhamento do projeto e nós cuidamos de cada encontro, de cada detalhe, de cada mimo com muito carinho. Então, nós vamos ter uma palestra sobre empoderamento feminino. Nós assistimos antes, fazemos um alinhamento antes para saber se é isso que as nossas mulheres merecem escutar, né? Então, nós trabalhamos com um calendário do ano todo e dentro desse calendário nós temos encontros presenciais. Nesses encontros, nós colocamos em média de 120 mulheres entre online e presencial dentro da nossa concessionária. Então, nós já tivemos encontro de empoderamento feminino, de automaquiagem, de mesa posta, de etiqueta, de carreira. A gente traz essas pessoas para dentro da nossa concessionária. Além disso, nós trabalhamos também as datas comemorativas, então tanto em rede social e como mimos dentro da concessionária também. Então, nós acabamos de passar pelo Dia das Mulheres. E nós fizemos uma ação simples, né? Mas teve uma repercussão tão legal, porque nós demos um vasinho de flor para as meninas e uma frase simples escrita: você é especial, você é linda, você é poderosa. E elas postaram, elas adoraram a maneira que foi feito. Então tem esse carinho por trás, entendeu? Pra gente mostrar o tanto que a gente cuida desse projeto para empoderar, para cuidar delas, para fazer elas evoluírem como profissional e pessoal também. Claro. Então esse é o nosso sentido. Não, é super legal. Dani, você que é gestora de venda, gerente de venda. Sim. Aí eu te pergunto, você percebe o impacto no resultado em vendas desse engajamento de mulheres, de fortalecer as colaboradoras? Vocês estavam me falando também de que vocês tratam diferente hoje, incluíram as clientes, sim. O tratamento delas. Isso impacta no resultado? Conta um pouquinho. Com certeza. Então, assim, desde o começo nós implantamos escutas ativas, onde nós fomos em todas as concessionárias, juntamos as mulheres daquela loja e ouvimos o que elas tinham para falar, o que a gente poderia fazer para melhorar a vida delas como colaboradoras e também das clientes que passavam tanto pela oficina quanto pela loja. E dentro dessa escuta ativa, nós pegamos exatamente os detalhes e, dentro do possível, implantamos dentro da rotina de vida delas e também das clientes. Então, por exemplo, hoje, uma mãe com uma criança chega na loja, nós temos um kit pintura, onde a gente deixa com as crianças, e isso dá mais oportunidade para as mães também participarem da negociação. Da decisão. Né? Exatamente. Outra coisa, em todos os banheiros femininos das lojas, nós temos um kit de emergência. Né? Porque às vezes acontece, né? Às vezes a cliente está lá com uma unha incomodando, então tem lixa, tem acetona, tem absorvente. Então existem coisinhas que fazem a diferença. Outro dia eu estava em uma das nossas lojas da Renault e uma cliente me parou, porque o vendedor falou: olha,
elas é que implantaram isso. Ela falou assim, fantástica a atitude de vocês. Isso raramente a gente vê esse cuidado, a gente percebe o amor, o cuidado. Então tem tanto do ponto de vista das clientes quanto das colaboradoras, então elas estão se sentindo cuidadas. E essa semana eu também fiz uma entrevista com uma menina que estava vindo, né, para fazer parte do grupo, e ela falou assim, uma das coisas que me chamou a atenção na Santa Emília foi a maneira como a Santa Emília trata as mulheres. Então o projeto realmente está tomando uma proporção e uma visibilidade muito importante. É exatamente isso que a gente quer. Não só mostrar, mas com imagens, mas com atitudes. E isso a gente tem visto nas lojas mesmo. E isso é muito legal, porque eu acho que quando a gente fala no empoderamento das mulheres, em trazer mais as mulheres para a liderança, para mais presença forte, fica um pouco aquele papo de é lacração, é isso, é aquilo, mas gente, assim, não é uma disputa, né? Acho que é isso que tá muito claro aqui. Sim. Ninguém tá querendo disputar com um homem no tapa, ninguém tá querendo, agora vocês saem que a gente chegou, é só ter um ambiente onde a gente se sinta incluída, não é isso? Cuidada, respeitada. E dentro das palestras, nós também trazemos isso para elas, né? De que a gente não é obrigado a rir de tudo, aceitar de tudo, porque às vezes nem vem de dentro das pessoas que trabalham com a gente, às vezes de um cliente, de fora vem, e até mesmo dentro de casa. Então, quando fala sobre mudar a vida, não só profissional, mas também pessoal, é nesse sentido que a gente quer ajudar todas as nossas colaboradoras. Porque a gente sabe assim que mulher pode e mulher deve fazer tudo o que ela tem vontade, né? Só que ela tem que estar capacitada, ela tem que estar segura e saber sobre aquilo que ela vai desenvolver. Se ela tiver esses pilares, não tem quem segure. Então assim, a gente trabalha para que as mulheres se sintam seguras em mostrar o seu conhecimento, porque nós como mulheres líderes sempre tivemos que provar mais para assim, aparecer o nosso valor. Então assim, nesse ambiente a gente teve sempre que mostrar mais conhecimento, estar mais preparadas. Então a gente quer trazer um ambiente mais leve, que elas não precisem de tanto filtro como a gente precisou, né, há tempos atrás. Vou fazer uma pergunta polêmica aqui. É assim, eu vejo que alguns homens têm medo desse avanço das mulheres profissionalmente, né? Dessa questão de mais poder, mais liderança na mão das mulheres. Quanto mais os homens estiverem mais seguros em relação a isso, acho que essa inclusão fica um pouco mais suave. Isso é o meu ponto de vista da história. Quero saber o que vocês acham disso e qual é o trabalho que vocês fazem em relação aos homens, para isso não ficar uma afronta, para fazer uma coisa que seja inclusão mesmo, né? Todas as ações a gente sempre tenta incluí-los no sentido de levar para eles também o tema, para que eles também possam saber o que vai acontecer, né? A gente tem um espaço, né, chama Arena Santa Emília, onde os eventos presenciais são realizados. Então, assim, o gestor, ele é nosso parceiro, né? Então, a gente sempre comunica, troca ideia, nós vamos fazer essa ação, gostaria que você liberasse as mulheres, né, as suas colaboradoras, então trazê-los também, né, para o projeto. O Dado é o nosso mentor, digamos assim, né? Dado! Então, assim, a figura feminina, masculina do Dado, né, fortalece essa presença também, né, esse apoio, né, dos homens da empresa. E igual a Jaqueline falou, a nossa empresa ela já tem essa característica da diversidade, né? Uma coisa que foi plantada lá atrás e que a gente quer fortalecer cada vez mais, né? Então, o nosso trabalho, a gente sabe que a gente também tem que plantar essa, igual você falou, né? Como lidar com esse outro lado masculino, né?
Tem piadinhas? Tem, né? E aí os Emílios, né? Eles Não têm vai um ter pouco os de Emílios, ciúmes também, porque eles querem participar dos nossos encontros. Que devem ser bem animados. Não, porque as palestrantes também que participam, né, são pessoas muito importantes do mercado, que trazem conteúdo e conhecimento muito grande. Então, assim, às vezes tem alguns escondidos que ficam ali participando. Infiltrados. Mas assim, eles têm essa curiosidade de saber o que é desenvolvido, o que é feito, mas a gente conduz de uma forma também muito leve. A gente não tem o interesse de competir, né? Isso nunca foi o nosso propósito. É sempre olhar para a mulher e saber aonde que a gente pode chegar, a nossa valorização, o nosso respeito. É isso. Vocês todas são casadas? Sim, casadas. Tem filhos? Eu sou casada, mãe da Lara, de 10 anos. Eu sou casada, mãe da Rafa. Ela pediu pra eu mandar um beijo. Ah, Pode, então né? pode mandar um beijo pra Rafa. Eu sou casada também com o Marcelo e sou a mãe do Murilo. Do Murilo. Eu também sou casada com o João, mas não tenho filhos. Então, e como é que é essa questão também da maternidade dentro da empresa? Porque isso, desde que a gente se entende por gente, é uma responsabilidade nossa, né? Então, já começa porque somos nós que parimos a amamentação, não tem como terceirizar muito isso. Então, como é que é esse cuidado também lá dentro? Como é que vocês fazem? Eu fico bem interessada em saber como é que é essa aceitação do conjunto, né? Porque o mais legal do projeto é que é uma inclusão, não é a disputa. Isso que é mais bacana, né? Sim. Dentro do projeto, a gente criou um programa de acolhimento para as mães que retornam da licença maternidade, né? Uma das ações, né? Então, inclusive ontem a gente teve uma conversa dessa, né? A colaboradora está retornando para o trabalho. E aí a intenção é conversar mesmo, acolher, perguntar como ela tá, como foi essa volta, né? Com quem tá o bebê, né? Como que ela se sentiu dentro do ambiente dela de trabalho, como que foi essa receptividade, né? E aí ela relatou pra gente que ela adorou a conversa, porque a gente tenta fazer o mais leve possível. Essa conversa a gente leva pro RH, né? É um projeto do Emílias e o RH conduz junto com a psicóloga. E ela falou que achou que isso foi uma iniciativa assim que trouxe um calor, né, um conforto assim, que ela esclarecemos alguns direitos que ela tem, né, nesse período. Então, tanto a gente fala da questão legal, digamos assim, né, a parte burocrática de leis, de direitos e tal, quanto da parte de acolhimento, né? Então, essa é uma iniciativa do projeto que vem dando muito certo. E além disso, quando a mãe ou o pai, né, nasce o bebê, o projeto também tem um kit bebê que a gente envia para casa, né, dos pais, que é um kit para o bebê e mais uma massagem para a mãe, para um carinho também que a mãe, né, nesse momento aí de tanta coisa nova acontecendo, né? Claro. Então também é uma das ações que a gente traz para as mulheres. E Então, é legal lembrar que essas ações elas saíram dessa conversas da escuta atenta, ativa, né? Então a gente analisa e implanta. E quem deu a ideia foi uma das nossas Emílias, que aí isso é implantado. Nós temos mais de 17 ideias implantadas dentro do grupo. Tudo através dessas conversas, das necessidades Sim, que as colaboradoras enxergam. Isso. Então nós temos o kit de cera, maternidade, nós temos um kit no banheiro com itens básicos que não existia. Nós temos a cadeirinha de quando vai fazer test drive. Isso é bem legal. Isso que vocês estavam me contando antes, isso é bem interessante, é simples de implantar, gente. É simples de implantar. Temos também... Explica um pouquinho dessa cadeirinha, porque às vezes, né, os homens mais vão sozinhos do que são os responsáveis direto das crianças, então na hora de fazer um test drive... A gente sempre sentia que um ficava, né? Então ou a mãe ficava com o filho na concessionária ou o pai ficava com o filho
test drive tinha que ser separado. Então a cadeirinha faz com que os dois... A família vá junto. A família teste o carro, né, e tem aquela experiência. E é uma coisa tão simples, Sim. mas a maioria das concessionárias não trabalham nesse formato, né? E pelo que eu tô vendo, assim, os itens que vocês fizeram não são nada super elaborados, Não. que é uma coisa difícil de fazer. E a diferença que traz é enorme. Sim, um dos pontos também que a gente fez que não é nada difícil de fazer e deu assim muita segurança para cliente, uma opção também, é no pós-vendas. O pós-vendas, ele é um setor também muito masculino. Então, hoje a cliente chega e vai passar o problema que está acontecendo no carro, um diagnóstico, para o chefe da oficina, para o mecânico, para o CT. E às vezes ele não tem aquele olhar, né, aquela empatia. O que nós fizemos? Nós disponibilizamos tanto na assistência técnica quanto em vendas pessoas para acompanhar os testes de rodagem ou test drive feminino. Então, a mulher ela tem a opção de ir com o chefe da oficina e mais uma mulher, uma supervisora ou uma própria CT que também vai ter esse entendimento do feminino, né? E são coisas simples, é só uma atitude que dá mais segurança. Até agora tô achando tudo lindo. Agora vocês vão me contar um pouquinho dos bastidores. E a resistência? A resistência, a gente sabe que o Dado é o padrinho do projeto, Sim. super apoiou. Teve uma formação ali de uma mulher forte que, né, eu sei que com eles ali não teve nenhum tipo de resistência, muito pelo contrário. Mas na hora de implantar, tem aquela coisa, ai, que frescura, ai, isso é mimimi, ai, nós já começou. Como é que foi isso? Quem pode me falar um pouquinho? Eu acho que a Bia começa. A Bia me Joga pro RH. Bia, conta aí os bastidores, a fofoca agora. Tudo que é novo tem sempre um pouco de resistência, de vamos ver como vai ser, né? Realmente é um universo mais masculino, né? Então, quando você propõe, né, um projeto de fortalecer as mulheres, de trazer ações específicas, né, causa um certo desconforto, digamos assim, né? E a gente, eu acredito que a gente tem conseguido trabalhar isso, né, com os gestores, muitas vezes tendo que conversar no tete-a-tete mesmo, quando é necessário, né? Muitas vezes pela própria repercussão que isso causa, né? Então a pessoa acaba se convencendo de que esse movimento é bom para ele, né? Porque o cliente é diverso, Claro. né? Então os nossos colaboradores, as pessoas que estão ali na linha de frente também precisam ser diversas, né? Precisa ter. A mulher hoje ela decide, ela compra, ela não compra, ela escolhe onde ela vai colocar o dinheiro dela, né? Da família, né? Então quando você tem uma mulher ali que tá treinada, desenvolvida, ela traz resultado para a empresa, né? Então é um movimento que eu acho que acaba convencendo pelo resultado que isso traz, né? Não é fácil, né? Não é maravilha de primeira. Nem tudo são flores, a gente tem que batalhar mesmo no dia a dia. É uma resistência diária mesmo, né? Mas a gente tem o apoio, né? O apoio da diretoria. Então, assim, isso ajuda muito. E aí a gente vai insistindo, né? E tem uma coisa muito interessante, assim, que eu acho que a principal resistência que a gente enfrentou foi deles liberarem as colaboradoras para poder participar, porque esse projeto, ele é feito no horário comercial, na hora que elas estão no trabalho. Então, assim, para liberar a funcionária para ir até a palestra, mas e como que vai ficar? E a gente também teve, assim, nós todas aqui temos cargos de liderança e a gente também tem que entregar resultado.
Então, assim, nós temos o projeto, mas todas nós trabalhamos também em paralelo com os nossos resultados. E isso não caiu, pelo contrário, ele foi fortalecido. Então, eu como líder consegui enxergar outras líderes que antes eu não enxergava, puxar pessoas para vir comigo, que antes eu não tinha essa visão. Então, eu acho que a empresa também foi ganhando. Ao invés do medo de perder, Jaqueline é responsável pela Volkswagen, sua operação é uma das melhores do Brasil da consultoria NITS, mas isso não pode cair. E não caiu, entendeu? Isso que a gente trabalha para não cair. Eu não sei, a minha impressão nisso é que, assim, nós mulheres estamos bem adaptadas a viver num ambiente masculino. Então a gente transita super bem num ambiente feminino e num ambiente masculino. Os homens, por outro lado, como vivem mais num ambiente só masculino, quando eles começam a ter essa mistura, essa mescla, eles somam conhecimentos, visões, né? Eu tô lendo pela segunda vez um livro que eu li quando eu tinha 20 e poucos anos, que chama Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, que fala biologicamente dessas diferenças. Então, assim, quando você soma, que você entende os dois universos, todo mundo ganha, não é? Como é que estão esse o ganho mesmo, os números? O que os números estão mostrando para vocês desse projeto? Como é que a gente consegue mostrar ali para uma Volkswagen, para a Renault, para as outras marcas do grupo, que o projeto, olha, isso aqui não é só um cuidado social que é necessário, mas isso aqui reflete em números, em vendas, em dinheiro no final do mês? Eu acho que vem pelo reconhecimento também. Então, a gente passou pelo reconhecimento das 3 montadoras que a gente representa. Então, a Volkswagen reconheceu o projeto como boa prática de ESG na convenção anual. A gente teve esse momento de apresentar o Emílias. Renault também, nós ganhamos reconhecimento, e Toyota nós ganhamos o prêmio pelo ESG. Nós somos o 2º lugar do Brasil no prêmio de ESG da montadora Toyota. E também a gente consegue com isso trazer pessoas desses setores, igual Simone Moras do Banco Volkswagen foi uma das nossas palestrantes, Soraya Battistini, diretora de vendas da Toyota também. Então, assim, tem toda essa parte com a montadora, né? E isso fortalece muito o nosso projeto e dá voz cada vez mais a nós mulheres, né? Abre espaço para mais gente. E os homens ficam convencidos também de que isso gera um número melhor. Isso, você trazer um prêmio para a concessionária envolve todo mundo, né? Eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes às vezes não é tão automaticamente mensurável, né? Mas quando você tem um reconhecimento de uma montadora, né? Quando você tem essa vida, você ganha essa visibilidade, o retorno acontece, né? A evolução, o desempenho dos departamentos, você percebe que continua num crescente, né? Então não é muito tangível, né? Não tem como eu ir lá e falar assim, olha, o projeto está produzindo tanto de resultado, né? Mas é um clima diferente, um envolvimento diferente, né? Então isso gera todo um movimento dentro da concessionária positivo. Que legal. Quantas mulheres são em números, vocês sabem? São quase 200, 198 mulheres. Dentro do grupo? Dentro do grupo. Então já é bastante trabalho para vocês. A minha pergunta é ser assim, e vocês pensam em expandir isso para fora da concessionária? Atender outras mulheres da região, oferecer alguma coisa, ou já tá 200 mulheres, né, pessoal? É bastante, né? O nosso foco é interno, porém a gente tem uma rede de relacionamento que automaticamente vem.
Então, assim, com a divulgação do projeto, automaticamente a gente recebe também outras mulheres, ou pedindo para participar, ou querendo se conectar. Então, o próximo mês, vai participar de um evento de mulheres do agro, né, onde a gente vai poder expor o nosso produto e o nosso projeto. Então, assim, essa rede de relacionamento, ela acontece. E várias pessoas se oferecem para ir dar palestra, para ir fazer uma massagem. Inclusive, amanhã nós temos um dia de massagem na concessionária. Poxa, vocês podiam ter avisado antes. Então, assim, tem muita gente que já nos procura para participar de alguma maneira dentro do projeto. E aí, por exemplo, vai ter a massagem para as colaboradoras. Sim, é o presente de Dia das Mulheres para as colaboradoras e alguns presentes que serão sorteados também em todas as nossas lojas. E elas contam o quanto esse cuidado com elas refletem também dentro de casa, porque aí é no âmbito familiar, né? De todo mundo. Vocês têm isso, esse feedback, o RH deve ter bastante isso. A gente fez uma pesquisa, né? Quando completou um ano, sim, a gente fez uma pesquisa com elas, né? Para saber como que elas estavam, o que elas estavam pensando no projeto, né? E aí os resultados foram muito positivos, assim, que até surpreendeu a gente, né? 90% das mulheres registraram como positivo no desenvolvimento e elas enxergam o projeto também como um benefício. Então, foi muito positivo e tivemos vários comentários interessantes sobre formação, sobre estar feliz dentro da empresa, então foi bem legal. Que legal. Ô Dani, você que trabalha na área de venda, exatamente, com esse projeto, você consegue captar pessoas de outras áreas que antes não se viam numa posição de venda ali, de números, que acha que não, aquilo não é pra mim? Como é Sim. que é? Contar. Porque isso deve ter bastante impacto dentro da empresa, no sentido de crescer, não? Sim. Hoje, eu acho que mais que nunca, a gente às vezes acaba tendo até que administrar algumas situações, porque elas querem sim, o que eu preciso fazer para eu virar uma supervisora, o que eu preciso fazer, me falar aí o que tá faltando para que eu realmente possa crescer dentro da empresa. Tem meninas que começaram a fazer curso de oratória, faculdade, carteira de habilitação, foram tirar a carteira de habilitação porque elas estavam ali no ambiente de automóvel, mas não dirigiam. Então, assim, a gente percebe o movimento e como o projeto tem incentivado elas a se mostrar realmente, mostrar o valor, mostrar o que elas podem dar de melhor. Então, a gente sente isso sim nas conversas. E às vezes a gente tá andando pelas lojas, elas param e falam, olha aqui que legal, falei isso pro meu marido, ele falou isso. Então, assim, não só dentro de casa, mas também pelo lado profissional. Então, elas conseguem enxergar o benefício do projeto na vida pessoal e também querem crescer, porque automaticamente quando elas veem mulheres, né, gerentes, supervisoras, indo viajar, ganhando prêmios, então isso aguça também, não, eu também posso, mas o que eu preciso fazer? Então a gente tem incentivado muito a isso também, ao estudo, à capacitação, de diversas formas dentro da concessionária. Isso que você falou é super importante, porque quando você enxerga alguém, né, uma mulher nesse lugar, você enxerga que isso é possível. Sim. Então isso já começa a fazer parte da sua realidade, que se antes não existia isso, você já cria essa possibilidade, né? Sim. Você que ganhou um prêmio? Tô indo pra China. Que delícia. Tô indo pra China agora no mês de abril, com 8 meses de operação da GAC. Ganhamos como a melhor gerente do Brasil. 56 concessionárias, 56 gerentes e eu sou a única gerente que vai pra China. Legal, olha aí, o projeto já dando frutos lá, aí você já vai comentar com todo mundo. Essa é a minha próxima pergunta. Não sei se eu vou criar um problema, mas enfim. Vocês fazem esse trabalho, por exemplo, dentro de associações, de contar como é que é o projeto de vocês, essa troca de experiências, porque eu acho que nesse universo é muito rico a troca, né? Eu aprender com o que você está fazendo, trazer para o meu negócio, né? Como teve o evento do NADA agora, que você vai visitar fora, etc. Que a gente tem
né, no Brasil mesmo, esse projeto tão legal. Como é que os outros grupos enxergam vocês? Se existe alguma troca? Vocês estão dispostos a fazer esse... Como é que funciona isso? Tem alguma coisa? Posso falar como Renault? Claro. Quando a própria montadora ficou sabendo do projeto Emílias, eles reuniram várias concessionárias do Brasil num evento chamado Inova Day. E chamaram as Emílias para apresentar o projeto para outras concessionárias do Brasil como boas práticas. Então, sim, eles procuram para saber como é que funciona, de onde surgiu, como é que foi a base, para poder realmente, às vezes, implantar também em outras concessionárias. Significa que eu estou com celebridades do segmento, né? O nosso foco é, sim, conexões, né? Então, não só entre montadoras e concessionárias e outras áreas, mas eu acho que conhecer também as mulheres da nossa empresa, né? Então, eu falo das meninas que estão aqui comigo, tanto a Jaque, a Bia e a Dani. Nós tínhamos uma aproximação, mas não era essa aproximação. E hoje a gente consegue se apoiar. Hoje a gente consegue se ajudar, hoje a gente se liga para trocar uma ideia, o que eu posso fazer. Então, acho que isso também é o grande ganho de tudo. É a gente saber que mulher apoia a mulher. Mulher não derruba a mulher, mulher apoia a mulher. Então, é isso que a gente precisa. Nós estamos para crescer juntos e ser parceiros das outras pessoas dentro da concessionária. Muito importante isso que você falou. Vou complementar no meu ponto de vista. Sim. Mulheres apoiam mulheres quando tem um ambiente propício, né? Sim. Porque quando você tem a segurança de que as mulheres estão ali sendo vistas e têm o seu valor, fica mais fácil você apoiar a mulher. Quando antigamente, acho que foi a Jaque que falou, né? Antes, nessa luta que tinha pra você aparecer, gente, era assim, faca nos dentes, Sim, né? Sobe aqui, Sim. apoia ali, tenho que empurrar essa aqui um pouquinho pra eu sobreviver. Então, acho que o ambiente mais amistoso, mais seguro, traz, né? Isso, traz, Traz. né? O que vocês acham disso? A gente sente exatamente isso. Então, eu passei por essa fase de preciso, né? Preciso do meu espaço e isso me fez uma pessoa forte. Porque se eu não tivesse feito nesse formato, eu não estaria onde eu estou. Mas eu acho muito importante também a gente vencer esse preconceito. Vou contar uma história engraçada, que mulher tem preconceito de mulher. Então, eu estava contratando pessoas para uma área de entrega técnica. Que hoje, assim, no grupo mesmo, nós temos excelentes entregadoras técnicas que passaram por aquela área. E hoje é uma gestora, como a Daniela, uma supervisora que trabalha comigo, que foi uma excelente entregadora. E eu precisava de 2 mulheres para aquela área, porque eu já tinha 2 homens. Eu geralmente não contrato pelo gênero, mas como eu já tinha 2 homens, eu queria ter 2 mulheres. E a barreira que eu enfrentei foi gigantesca, de mulheres. Já que não vai dar certo, não dá conta, essa função é muito pesada, não dá. E assim, nós contratamos, estão lá as 2 mulheres e são mulheres extremamente fortes e dão muita conta de tudo. Então, assim, esse preconceito a gente tem que ir vencendo dia a dia ainda. E as pessoas entenderem que a mulher, ela pode, desde que ela esteja preparada e capacitada para o que ela quiser fazer. Eu acho que é isso. Claro, e eu acho assim, a gente sabe quais são as nossas maiores habilidades e quais são as nossas fraquezas, digamos assim, né? Então, quando você tem esse suporte, a gente minimiza essas dificuldades, né, Dani? Então, você saiu de entrega. Comecei na Santa Emília, recebendo o carro, colocando para fazer revisão, lavando o carro, puxando o carro de carreira, essas coisas todas. Depois fui para vendas, supervisão de vendas e hoje sou gestora. Então, E vai pra China. E vou pra China. Então, é possível sim. Mas o ambiente, quando eu falo que o ambiente também hoje, o fato de
né, ter essa outra visão sobre mulher ajudar mulher, eu falo que é até importante para nós hoje. Às vezes a gente tem que se monitorar, porque a gente às vezes fica muito rígida, muito masculina e perde a feminilidade. Então, às vezes a gente também tem que... Calma, vai devagar, cadê o batom? Vamos fazer uma escova, vamos se cuidar. Então, esse olhar também às vezes a gente tem que dar, porque a gente às vezes fica realmente entra num ritmo. E quando tem outras pessoas do nosso lado que falam assim, ó, vamos lá, maneira, não é assim que funciona, você tem que ter seu momento, também é importante. Então, por isso que o ambiente também faz toda a diferença. Então acho que isso que você está falando é aquela coisa da gente ter que se encaixar num outro perfil para sobreviver, né? E agora Sim, você tem uma liberdade de pode ser você. Quem você Gosto de andar unha vermelha batom, vou andar de unha vermelha batom. Não preciso mudar o meu ser, né? Para caber em outras situações. Exatamente. Luana, conta um pouquinho dos eventos que vocês organizam e do impacto que você vê socialmente isso acontecer, na mudança das pessoas, na mudança das famílias, né? Que isso deve ter trazido bastante crescimento, porque a mulher, quanto mais empoderada, ela alcança cargos diferentes, isso muda na renda familiar, isso muda em tudo, mudou tudo sua vida, não? Tudo. Sim. Eu acho que hoje, né, os nossos encontros, eles são muito especiais, né? Eu trouxe até aqui anotado para a gente não esquecer de falar deles, né? Hoje nós já tivemos o Empoderamento Feminino, que ele é um evento com 120 mulheres, Etiqueta Feminina, que foi muito interessante, né? Na Etiqueta Feminina, as mulheres aprenderam a fazer uma maquiagem. Então, nós colocamos uma pessoa, inclusive a irmã da Dani, que nos ajudou, ela fez uma maquiagem básica numa Emília que estava na palestra. Então a pessoa saiu maquiada de dentro da palestra e ensinaram todas as outras que estavam lá também. E além de ter a beleza, nós tivemos a gestão emocional, que trabalha muito essa questão da empatia, de como você tem que se portar, de como você tem que responder e de tudo isso que nós estamos falando, né? Do ambiente ser seguro, e isso traz uma segurança para as mulheres que estão assistindo. Nós trabalhamos também a oratória, então ensinamos a pessoa a falar, né? Falar em público, os exemplos que tem que ser falados fora da concessionária, dentro da concessionária. E essa palestra foi a única palestra que nós trouxemos um homem para fazer a palestra, porque o restante são mulheres também que fazem esses eventos lá dentro da concessionária. Falamos de carreira, de trajetória profissional, e o nosso último, que é a pergunta que você me fez, foi sobre o nosso espaço. E eu lembro muito que nesse do nosso espaço, muitas mulheres da plateia fizeram muitas perguntas, que é isso que nós acabamos de falar. Qual que é o nosso espaço? Como que a gente tem que estar lá? Nós estamos preparadas para estar no nosso espaço? Isso traz uma segurança para dentro do trabalho e para fora também, dentro de casa, né? Família, filhos. Então, os nossos eventos, os maiores, são esses, que nós trazemos todas as mulheres para dentro da concessionária e para ter essa troca entre Emílias, coordenação, palestrantes e as nossas Emílias do grupo também. É bem legal. Que demais. E os Emílios, tem algum projeto de Emílios pela frente? Escutamos, né, já alguns movimentos, mas ainda não tem nenhum pronto, né, Bia? Então, Emílios, mexam-se. Se organizem. É com eles, né? Mas esse que a Luana falou, né? Quando a gente tem os eventos presenciais, o intuito também é levar pessoas, mulheres, né? Que geralmente a história de vida vai trazer para quem tá ali, né, que tá presente, trazer identificação, né? Porque todo mundo tem uma história, tem uma trajetória para chegar onde chegou, né? Então é mostrar também que é possível, sim, né? Porque o exemplo, né? O exemplo arrasta a representatividade, né? Então esse um dos intuitos é esse. E aí você também percebe quando você abre o microfone, né?
E os depoimentos, é muito emocionante você ouvir os depoimentos das mulheres que estão na plateia ali, que estão participando, sabe? E falar que, olha, eu passei por isso, eu cheguei até aqui, sabe? A pessoa abrir o coração ali naquele momento e falar de uma experiência, falar de um sentimento, ou uma pessoa que tem uma trajetória mais longa, dar um conselho, né? Falar, olha, aproveitem o máximo isso aqui é um presente para vocês. Então isso, para quem está organizando, para quem está ali, né, pensando nesse projeto, é muito gratificante. É muito Legal. gratificante. Eu não sei o que vocês acham disso, até gostaria de saber a opinião, mas eu vou falar por mim, que sou meio pitbull, que quando a gente está num ambiente mais harmonioso, né, com respeito, com uma igualdade, a gente fica até mais boazinha, né? Não fica menos brava, porque precisa se impor menos na força, que é isso que a gente estava falando, sim, né? Então, homens, vocês só têm a ganhar se vocês incluírem a gente na situação, né? Com certeza. Que vocês têm alguma coisa para falar disso, desse comportamento, como muda, né? Não muda, porque na verdade, assim, eu acho que as palestras, elas sempre trazem algo a mais, até para nossa, né, para nossa formação. Então, na hora que você para lá e escuta uma história de vida de uma pessoa que morava na fazenda e que hoje tem um cargo muito importante dentro de uma montadora, e aí você fala como ela conduziu, como foi feito isso, como ela trata as pessoas. Então, te traz uma história, às vezes você passa por situações semelhantes e aí você fala, gente, como é que essa outra pessoa agiria, né? Eu falo que eu penso hoje muito disso porque eu tive uma líder inesquecível. Então, às vezes eu tenho que tomar algumas decisões que eu falo assim, gente, como é que a Rê faria no meu lugar, né? Se ela tivesse que estar passando por isso. Então, é isso que eu acho que todas nós temos que não só pegar de experiência de outras pessoas, mas também fazer com que as pessoas que estão junto com a gente pensem, gente, imagina, uma pessoa fala assim, gente, como é que a Daniela tomaria essa decisão? Não tem coisa mais gratificante, né? De você também ser inspiração para outras pessoas. E acho que esse é o grande propósito mesmo, né? Da nossa vida, é exercer ali o que você tem de melhor num ambiente seguro, que é isso que faz você poder ser toda a potência que você nasceu para ser, né? Sim. Que legal, meninas. Fico muito feliz de ouvir tudo isso. E assim, né, quando a gente tem esse olhar para as mulheres, isso reflete não só para elas, mas vai refletir na família, vai refletir aonde ela está, né? Então, recadinho para os homens, a gente está cuidando não só das mulheres, mas a gente está cuidando do ambiente, né? Porque essa mulher, ela volta mais empoderada por o ambiente dela, ela volta com mais conhecimento, ela volta mais forte, né? Mais segurança, né? E isso todo mundo ganha, né? Ganha os homens e ganham as mulheres. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. E eu vou falar mais uma outra coisa. Eu, como mãe de menino, também ganho muito com isso. Porque assim, desde quando a gente, né, começou a estudar um pouco mais sobre essa questão de ajudar outras mulheres, eu olho muito para o meu filho de uma outra maneira. Então, eu hoje faço o Murilo pensar e se colocar no lugar também, às vezes, de uma mulher, de como ela gostaria de ser tratada, do que ela gostaria de ouvir, o que ele, como homem, precisa fazer. Então, não é só uma questão profissional, é uma questão cultural também, né? Que você leva para dentro de casa, para sua família e para as pessoas que estão ao seu redor. Nossa, Dani, isso é demais. A responsabilidade de nós, mulheres, de como educamos os nossos filhos, sim, né? Que como eles vão tratar outras mulheres também está um pouco na nossa mão. Sim, com certeza. Muito legal isso. E a gente saber que o projeto, ele ajuda, ele apoia, ele acolhe, ele fortalece, mas a gente não vai deixar de ter situações que a gente ainda vai continuar enfrentando. Então também é um olhar para a gente entender como lidar com essas situações, né?
que foi também uma cobrança que a gente teve no início do projeto, mas a gente tem tudo isso e continuam acontecendo algumas coisas que não deveriam. E vai continuar, mas como nós vamos lidar com isso? Então também isso a gente traz essa visão para as mulheres, para ajudar a como lidar com essas situações. A mudança de cultura leva um tempo, né? Sim. E aqui a gente trouxe para você uma camiseta das Emílias. Obrigada! Toda sexta-feira as meninas vão de Emílias. E nós estamos te aguardando lá. Com certeza. Pena que você não me avisou antes da massagem. Eu aviso antes que era o dia da massagem. E o kit, aqui dentro tem alguns itens que a gente já trabalhou na loja também. Então, tem a bolsa. Explica um pouquinho dessa bolsa. Essa necessaire, ela é feita por essa Borda Viva. A Borda Viva, ela é um grupo de mulheres em Curitiba, onde tudo isso daqui são restos que sobram de carro. Então aqui é cinto de segurança, alguma parte de algum estofamento dos carros, e aí a fábrica doa para essa entidade chamada Borda Viva. Elas fazem isso, vendem, e aí elas não só ajudam outras mulheres a aprender a costurar, a ter uma profissão, mas também ajudam crianças com alimentação. Então assim, é um projeto muito legal, muito bonito. Tudo tem propósito. Aqui tem um copo. Tirou daqui. Tá aqui dentro. Tá aí dentro? Tá aqui dentro. O espelhinho que a gente deu agora no Dia das Mulheres. Olha, espelho, bloquinho. Gente, eu ganhei um monte de presentes aqui. Magenta, né? Manual de iniciação à mecânica. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei como, né? Nasci assim. Eu escuto um barulho, eu sei o que é. Eu de novinha, eu ia na concessionária e eu falava exatamente, era no chute. Eu falava, olha, isso aqui tá acontecendo assim, assim, assim. Chegava lá e era. Eu já devo ter sido mecânica de veículos, de automóveis em algum lugar. Gente, adorei. Eu tenho um presente pra vocês também. Esse daqui é um presente pro casal. Esse daqui pra gente. Ai, gente, muito obrigada. Eu tenho um presente pra vocês também, que eu vou pegar. Ajuda. Que aí a gente pausa aqui pra pegar os presentes. Ai, que legal que pôr na sacolinha. Deixa eu pegar os kits. Eu vou pôr ali embaixo e aí eu tiro. Então, eu vou dar os presentes para vocês também. Jaque, obrigada pela presença. Luana, obrigada. Dani. Muito obrigada. Bia. Obrigada. Gente, muito importante ter vocês aqui. O projeto é sensacional. Eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado, de que seja uma inspiração para outros grupos, né, para outras concessionárias, para outros gestores. Do quanto a gente soma, do quanto a gente cresce quando a gente inclui coisas, né? Ninguém tá falando aqui de disputa. Achei o tema que fica ali entre a lacração que o povo diz, mas é assim, isso tá tão bem feito, o projeto de vocês, tá trazendo todo mundo pra junto, tá somando, tá fazendo todo mundo crescer. Então, tenham um olhar
amoroso para essa ideia, né? Fico muito feliz de vocês terem vindo. Agradeço, sei que vocês vieram de longe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós que hoje. agradecemos, foi maravilhoso, uma conversa deliciosa. Venham sempre, vou lá visitar Por vocês favor, no dia da no dia da massagem, que eu sou rata de massagem. Me coloco à disposição também para um dia que vocês quiserem. Foi um prazer. Nossa, fiquei muito feliz, muito obrigada. Lá no início do projeto a gente nem imaginava que estaria aqui um dia falando sobre o projeto. Muito obrigada, foi um prazer e uma honra estar aqui. Obrigada.